este ano em cima de um conceito, uma igreja que vive uma intimidade completa. Quais são os passos? Sim, as crianças podem ir lá com a Adriana. Ela vai... O ano passado nós trabalhamos muito a ideia de compromisso. Sem compromisso com Deus, não há como caminharmos nas coisas que Deus quer que a gente faça. Se você não conhece os compromissos que tem que assumir com Deus, como caminhar? Então gastamos um bom tempo o ano passado, aliás, o ano inteiro, falando sobre compromissos. Mas descobrimos uma outra coisa. Ter compromisso sem ter intimidade com Deus é quase um legalismo. Porque eu só quero cumprir as coisas que Deus quer que eu faça, porque eu tenho uma intimidade com Ele. Porque eu estou íntimo, eu estou próximo do coração de Deus. Aí então eu posso assumir compromissos. Então, queridos, os seus compromissos com Deus são resultado da sua intimidade com Deus. Uma coisa não anda sem a outra. Nós não conseguimos trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas nós precisamos trabalhar as duas coisas juntas. Não haverá compromisso se não houver intimidade. E você não tem intimidade se você não conhecer o Senhor. Percebe que as duas coisas são juntas? Didaticamente a gente pode separar compromisso e intimidade, mas elas caminham juntas. Não tem como fazer diferente. Quanto mais íntimo do Senhor, maior serão os seus compromissos. Quanto maior são os seus compromissos, mais íntimo você se torna do Senhor. E esse ano nós já estamos no mês de agosto. Nós já vimos 7 passos para assumir esta intimidade completa. Então, uma igreja que deseja ter essa intimidade completa, ela teve que trabalhar uma busca de Deus. Disciplina. Quanto tempo você gasta com o Senhor? Se você não gasta tempo com o Senhor, não tem como você ganhar intimidade com Ele. Medita em Deus. Meditar na palavra, constantemente. Eu espero que você tenha, ao longo desse período, já distribuído tempo na sua agenda para meditar na palavra de Deus. Hoje em dia tem tantas facilidades para você fazer isso. Você tem Bíblia no telemóvel, você tem Bíblia falada. Não falta oportunidades. Então, tem que meditar em Deus. Né? Ouve Deus. Obediência. Não basta conhecer, tem que obedecer. Então o Senhor quer se revelar a ti, através da sua palavra, porque Ele sabe que nós temos que obedecer. Muitas vezes a gente não quer, mas Ele sabe que nós temos que obedecer, e é isto que faz a diferença na nossa vida. E no mês passado a gente viu este compromisso, que é liga-te, não, mês passado não, já faz mais um tempo. Liga-te a Deus, né? Compromisso. Assuma os compromissos com Deus. Alegra-te em Deus. A adoração. Com todas as coisas que você passa, alegra-te. Você se alegra nas dificuldades? No último cântico que o Emanuel dirigiu conosco aqui, fala de uma situação no mar. Se tiver dificuldade, se tiver lutas, eu sei em quem eu confio. Né? Vive com Deus, dependência integral do Senhor. Bem? E no mês passado a gente viu descansa em Deus, que era confiança. É mais fácil compreender que nós devemos confiar em Deus do que realmente praticar. Nas suas dificuldades, você confia em quem? Quem é a primeira pessoa que você procura quando tem dificuldades? Muitas vezes nós procuramos aqui, qual é a alternativa? A gente fica à busca de achar alternativas. E a última pessoa que a gente vai ver é o Senhor. Aí quando a gente chega lá no Senhor, a gente já chega todo em frangalhos, todo aos pedaços. E aí tem que ser um milagre, né? Porque Deus tem que restaurar uma série de asneiras que a gente fez ao longo do caminho, tentando consertar. Querido, quando você descobrir uma situação difícil na sua vida,
A primeira pessoa que você procura é o Senhor. Não a última. A primeira que você procura é o Senhor. Você tem ideia de por que a gente não procura o Senhor logo de cara? Logo de primeira? Porque muitas vezes nós sabemos o que Ele vai pedir. E a gente discorda do que Ele está pedindo. E aí nós temos uma atitude bem natural do ser humano. Uma independência da vontade de Deus. Isso não é um privilégio teu. Isso vem desde a criação. Quando Eva viu um fruto que era agradável para comer, o que ela fez? Ao invés de consultar Deus, de procurar em primeiro lugar o seu marido e perguntar: marido, eu posso comer esse fruto? O que Deus disse? Coma de qualquer fruto que tem aqui no paraíso. Qualquer um. Só não coma deste. E Eva, enganada, comeu. E o marido dela, Adão, não foi enganado. Lembra disso? Ele não foi enganado. Ele comeu consciente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Esta característica de independência, de fazer aquilo que eu acho, está no seu ADN. Não tem como fugir dele. Por isso, a primeira pessoa que você tem que procurar é o Senhor. Porque aquilo que se perdeu lá no Éden, que era a comunhão com Deus, causou um estrago que você não pode nem imaginar. Aliás, você imagina, você lê jornal, ouviu as notícias na televisão? Dá para você imaginar consequências daquela decisão do homem ser independente de Deus. Guerras, atrocidades, pessoas que se colocam no corpo todo um explosivo, entra no meio de pessoas e se explode para matar o maior número possível de pessoas. Que loucura é essa? É a independência do homem às coisas, ao conhecimento de Deus. Tá bem? Muito bem. Uma igreja que vive uma intimidade completa segue a Deus em fidelidade. Isto é o que nós queremos abordar durante esse mês de agosto, né? Seguir a Deus. Nós vimos ao estudar o Salmo 23 que ele começa com uma declaração muito forte. Lembra qual é? Qual é a primeira frase do Salmo 23? Para por aí. O Senhor. Aquela palavra Senhor significa o quê? Dono. É Ele que manda. É Ele que dá as ordens e acabou. Tudo mais que está naquele salmo, esqueça. Se Deus não é o seu Senhor, tudo que está para frente desse salmo não se aplica a você. O que é que vem a seguir? O Senhor é meu pastor. Pergunta. O Senhor é o seu pastor? Porque se ele não for o seu pastor, esqueça o que está para frente. O pastor cuida das suas ovelhas. O Senhor, aquele que manda, aquele que tem autoridade, é meu pastor. Eu estou debaixo da autoridade do pastor. Quais são dois dos instrumentos que o pastor tem? Uma vara e um cajado. Sabe para que serve uma vara? Algumas crianças sentem isso muito bem na parte posterior, né? No glúteo. Sabe o que é uma vara? Você está achando que o pastor não disciplina? Sim, senhor. Mas ele tem um cajado. Para que serve o cajado? Resgate. Né? O cajado era aquele pau assim que tinha uma curva em cima, né?
E se a ovelha que é destrambelhada cai num buraco, vai para o lugar, ele vai lá com aquele cajado e traz de volta. Ele restaura. Tá? Mas ele disciplina, mas restaura. Então, nós precisamos andar debaixo da autoridade deste único Senhor. Ele é o único Salvador. Não há outra hipótese de salvação. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador a quem devemos seguir. Esta é uma declaração de exclusividade. Ela é excludente. Quem é o Salvador que devemos seguir? Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus. Olha o que diz as Escrituras. Espera um pouquinho, antes da gente ir para lá. Eu quero conversar com vocês sobre o livro de Atos, Atos capítulo 4. Mas eu queria dar só um cenáriozinho pequeno sobre o que Atos, no capítulo 4, diz. Ele estava tratando da cura de um paralítico, que estava lá em Atos capítulo 3. Pedro e João estavam andando para o templo, chegaram lá na porta do templo, tinha um senhor lá que sempre estava lá há muitos anos na Porta Formosa e ele estava pedindo esmola. Pedro olhou bem para ele e falou assim: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Quantas vezes uma pessoa pede uma esmola para ti e você não tem nem prata, nem ouro, nem euro, nem nada? O que você dá? Às vezes nós não damos nada. E você não tem nada. Te vira as costas e vai-se embora. Ou continua o nosso caminho. Sabe o que Pedro fez? O que eu tenho, te dou. Pegou nas mãos dele. O que aconteceu? Ele curou, ele começou a andar. Gente, não foi um andarzinho assim, meio trêmulo. Ele saiu pulando. Alguém que era coxo desde sempre. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Minha pergunta para ti: o que é que você tem? Não é interessante que nós temos o mesmo Senhor de Pedro e de João? Nós temos o mesmo poder que Pedro e João tinham. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo de hoje que estas coisas não acontecem mais? Bom, acontece. Eu estou pensando aqui na minha vida. Qual foi a última vez que eu, não tendo nem prata nem ouro, olhei para uma pessoa, peguei nas mãos e disse assim: em nome de Jesus, anda. Ou em nome de Jesus, fique livre das suas doenças. Você não vê Pedro fazendo isso a toda torta e a direita. Ele teve uma convicção da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita no coração de Pedro levou ele a fazer aquilo. Então, o Senhor é meu pastor. Então, tudo que está na sequência do Salmo 23 é válido para ti. Tá bem? Ok. O que aconteceu? Porque eles fizeram este bem, e aí as pessoas ficaram maravilhadas com o que eles fizeram, e eles começaram a ensinar aquilo que eles tinham. O que eles estavam ensinando? Qual é a boa nova do Evangelho? Qual é? Salvação. Do quê? Primeiro, para alguém ser salvo, precisa se achar perdido, né? Se ele não estiver em perigo, ele não precisa ser salvo. A maioria das pessoas hoje em dia não se acha em perigo. Então, qual é a boa nova que nós temos? A gente está falando muito acanhado. Pode falar com convicção. Qual que é a boa nova que nós temos? Ok? Jesus veio ao mundo, morreu para pagar os nossos pecados. Tem muita gente que não se sente pecador. Então, qual é a boa nova? Veja, era alguma coisa que Pedro e João tinham na ponta da língua. Não teve pipoca. Não tenho dinheiro. O que eu tenho te dou. O que ele deu? Estendeu a mão. E trouxe o que para aquele homem? Vida, restauração.
O que se perdeu no Éden? O que é que nós perdemos no Éden? Comunhão com Deus. A partir daquele pecado, a partir daquele momento que o homem declarou sua independência, Deus o tirou do paraíso, colocou guardas na proteção para que eles não entrassem de novo no paraíso e comessem da árvore da vida. Eles perderam a comunhão, relacionamento com Deus. Mas Deus deu uma promessa, não deu? Qual foi a promessa? Qual foi a promessa? Ele falou assim para a mulher: um teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o calcanhar, mas um teu descendente, um descendente da mulher, iria desfazer aquela obra que eles tinham acabado de fazer. Desde o primeiro momento, Deus deu uma boa notícia para a humanidade. Vocês têm uma esperança. Sabe qual é a esperança? De voltar a ter comunhão comigo? Eu vou enviar um descendente da mulher que vai desfazer esta obra. E esta mensagem, olha, cada filho que a mulher tinha, ela queria saber se aquele era o descendente. Porque eles tinham bem fresquinho na memória o que era comunhão com Deus. Talvez nós estamos tão entorpecidos, tão distantes do que é ter comunhão com o Senhor, que a gente já não sabe mais o sabor de ter comunhão com Deus. Você sabe o sabor? Eu venho de uma região no Brasil onde tem muitos frutos tropicais. Um deles chama-se graviola, é a nona que chama aqui, né? É uma delícia. Gente, tem um gelado de graviola que, olha, cada vez que eu chego no Ceará eu quero tomar um gelado de graviola. É uma delícia. Tem tantos frutos lá que fazem parte do meu paladar, que quando eu experimento, que coisa gostosa. É assim que você sente a falta de comunhão com Deus? É um fruto tão gostoso que você está acostumado a saborear, que quando fica sem, você fala assim, falta-me alguma coisa. Como é que eu consigo passar o dia inteiro sem ter comunhão com o Pai? Como é que eu consigo saber que existe uma pessoa carente de um relacionamento com Deus? Porque você sabe o que o relacionamento com Deus faz. Ele restaura a tua vida. Ele mudou a tua história. Não foi assim? Esta é uma boa notícia. E muitos daqueles que te conhecem de perto podem olhar e ver as mudanças que ocorreram na sua vida. Não é verdade? Então, para quem é que nós devemos levar esta boa notícia em primeira mão? Vocês estão tudo de brincadeira comigo hoje, né? 1º de agosto, assim, 1º domingo de agosto, né? Todo mundo lento ainda, né? Olha, é porque nós possamos partilhar do Evangelho, sabe com quem? Em primeiro lugar, com os da tua própria casa. Sabe por quê? Porque são eles que podem identificar as mudanças que Deus está operando na sua vida. Eu acho interessante porque há tantos anos atrás, quando eu me converti, eu tinha só 17 anos, uma tia minha veio e me disse exatamente isso. Agora você é diferente. Ui, eu não sabia do que ela estava falando. Mas ela conseguia ver alguma coisa que mesmo eu não sabia. Eu só queria obedecer a Jesus. Meu irmão veio a Jesus por causa das mudanças que Deus estava operando na minha vida. Eu não sabia quantificar, qualificar qual era a mudança. Mas ele, que estava de fora, conseguia ver. Sabe por quê? Meu irmão vivia no mesmo quarto que eu. Sabe quem é que pode testificar das mudanças que Deus está operando na sua vida? Os da sua própria casa. Sabe por quê? Porque eles te conhecem como você é. Eu posso enganar muita gente. Posso mesmo. Mas a Magali não dá. Depois de 38 anos dormindo na mesma cama que eu, é muito difícil
que eu a engane. Não é. Então ela sabe quando Deus está mudando a minha vida e quando eu estou sendo teimoso e não obedecendo aquelas coisas que Deus fala. Começa na sua própria casa. É o lugar mais difícil de dar testemunho. Sabe por quê? Porque a gente convive lá diariamente, constantemente. Então você sabe as coisas que o irmão, ou a esposa, ou o marido lhe irrita. Não é? E o que é que você faz? Está pronto a servir? Quando ele deixa, sei lá, pasta de dente aberta em cima da pia, e aí vai secando, e aí o próximo que vai usar está com a ponta da pasta seca. Ou deixa aberto, sei lá, a torneira pingando. Ou larga a roupa no meio da casa, no quarto, jogada em qualquer canto. Quais são as coisas que o outro faz que irritam? E você fala assim, por amor a Jesus, pare de fazer isso, porque isso é uma pedra de tropeço para mim. E aí você vê o seu marido, sua esposa, o filho, mudando. Olha, daquilo mudou mesmo. Amém, Jesus. É o Senhor que está fazendo mudanças assim na vida dele. Ter uma boa notícia são transformações que ocorreram aqui dentro. Não vem de fora. Não vem por pressão externa, vem por transformação no coração. Aí faz diferença. Bom, meu tempo quase já acabou, e eu estou só na introdução. Muito bem. Esta é a mensagem e tarefa que recebemos para transmitir. Romanos capítulo 10, versículo de 13 em diante. É como diz a Escritura, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Fácil, não é? Leve alguém a invocar o nome do Senhor e ele será salvo. Cuidado para você não passar por cima de algumas verdades. Naquela ocasião, naquela época, era muito fácil você ser perseguido por testemunhar, por se associar com o nome de Jesus. Hoje em dia, não tem mais perseguição porque você se diz um cristão, pelo menos aqui em Portugal. Ninguém aqui é perseguido porque é cristão, é? Não. Você não vai preso, nada. Então, invocar o nome do Senhor é mais do que só repetir uma mera oração, meras palavras. Tá? Invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo, porque só existe salvação no nome de Jesus. Mas você precisa entender o que Jesus fez. O que é que ele exige de você? Quando você invoca o nome de Jesus para ser o seu Salvador, você está concordando que ele vai ser Senhor, dono de tudo. Não é de meias coisas, é tudo. Você está disposto a entregar tudo para Jesus? Se você evangelizar alguém dizendo assim para ele, olha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? É a mesma coisa que dizer assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me leva a águas tranquilas. A este Senhor eu quero, a este verdes pastos eu quero, essas águas tranquilas, nada me faltará. Quer? Começa com, o Senhor é meu pastor. Será que as pessoas que estão olhando para a nossa vida e vendo as transformações, compreendem que essas transformações é porque Jesus é Senhor na sua vida? É o dono? Diz para ela, Jesus quer ser o dono integral de tudo na sua vida. Quer? Talvez muitos vão dizer assim, opa, pera lá, para ser dono de tudo não. Para nada me faltará, eu quero. Porque, afinal de contas, vivendo num país em crise como nós vivemos hoje, essa promessa de nada me faltar faz bem. Mas e o Senhor? Quer? Então, invocar o nome do Senhor. Diga a mensagem do Evangelho todo para a pessoa. A boa nova é que Ele quer restaurar todas as coisas para ti. Ele quer lhe dar tudo para não lhe faltar nada. Mas Ele quer também ser o seu Senhor. Ele quer a tua vida. Dá cá. Está disposto a dar a tua vida?
Está disposto a dar tudo para o Senhor? Não é meio, é tudo. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Nós vivemos numa cultura pós-cristã. O cristianismo já passou pela Europa. Aliás, foi da Europa que o cristianismo foi espalhado para o resto do mundo. Lembra? Hoje em dia a Europa é campo para se falar do Evangelho, porque as pessoas perderam a conexão com o Senhor Jesus. Conhecem uma informação religiosa. Conhecem um conceito, mas não conhecem o Senhor. Será que eles, ao olharem para a minha vida e para a sua vida, eles vão conhecer o Senhor? Ou como poderão acreditar se não ouviram falar dele? Quando você fala de Jesus, o que é que você fala? Qual foi a última mudança que o Senhor Jesus fez na sua vida que as pessoas podem olhar e compreender? Nós vivemos o dia a dia do milagre. Nós é que esquecemos de ver que o Senhor fez grandes milagres na nossa vida. E como hão de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? Eles precisam saber das transformações que Deus está a realizar na sua vida, e essas transformações precisam ser palpáveis. Não está dizendo que nós não vamos ter lutas, não está dizendo que a vida vai ser fácil, só está dizendo que nós estamos prontos a viver debaixo do senhorio de Jesus, para cumprir a vontade dele, num mundo que é contrário à vontade de Jesus. Se fala muito em viver o evangelho do reino. O que é isso? É o evangelho, a boa notícia de que Jesus agora manda na minha vida, reina na minha vida. O reino de Jesus já começou. Começou na minha vida, na sua vida. Que reino é este? Que expressão desse reino de Jesus as pessoas estão a ver? Eu creio que nós, como representantes do reino, temos muito o que aprender ainda. A unidade da igreja, a unidade daqueles que são discípulos, seguidores de Jesus, precisa estar saindo como odor, né? Como um cheiro de nós. Qual é o bom perfume que você tem usado? Será que as pessoas chegam perto de você e sentem o quê? Sentem o amor de Jesus? Não era isto que iria identificar os discípulos de Jesus? O amor? Nós amamos uns aos outros. E como irá alguém pregar-lhes se não for enviado? Nós podemos pensar que só quem foi enviado é missionária, pastor, esses aí que foram enviados. Você é discípulo de Jesus? Você foi enviado. Você se tornou proprietário de uma mensagem e você tem o dever de anunciar. Então você foi enviado. Todos nós somos enviados. Você foi enviado para o lugar onde você mora. Para aquela localidade no entorno da tua casa. A luz de Jesus vai brilhar ali e as pessoas vão ver no meio das trevas uma grande luz. Que é a tua vida, a minha vida, no lugar onde nós estamos. Estamos juntos até aqui? Nós queremos sublinhar uma coisa. Que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador a quem devemos seguir. É este o Jesus que você tem pregado, tem anunciado. Olha, eu sou acanhado. Pode me parecer, mas eu sou. Morro de vergonha. Se você me põe num lugar onde eu não conheço ninguém, eu saio de lá sem conhecer ninguém. Porque eu sou tímido, eu sou acanhado. Eu fazia aula de hidroginástica de manhã, éramos em 3 alunos. Para eu saber o nome dos outros 2, olha que custou, viu? Custou.
Porque a gente entrava, começava a fazer ginástica, saía e eu... Até um dia que a Sara, uma das moças aqui da igreja, falou assim: pastor, o senhor tem que saber o nome do pessoal. Semana que vem eu quero chegar aqui e saber o nome dos alunos que fazem hidroginástica contigo. Misericórdia, para perguntar o nome daquele pessoal. Era um senhor e uma senhora. Bom, fiquei sabendo. E no final das contas, convidei, no final de uma temporada das aulas, convidei a professora e mais os 2 alunos para a gente tomar um café da tarde lá em casa. E eles gentilmente foram. Foi muito fácil falar de Jesus, Magali estava junto e tal, ela é mais despachada do que eu. Então, falamos de Jesus para aquelas pessoas. Eles sabiam da diferença. Se converteram? Que eu saiba, não mostraram nenhuma exteriorização de conversão. Mas isso não é obra minha. Essa é obra do Espírito Santo. Eu tenho que fazer o quê? Falar, anunciar, viver uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. O resto é com Deus, não é comigo. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Como diz a Escritura, como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. É tão bom, não é? Quando a luz chega num lugar de trevas, quando alguém vem com uma boa notícia, quando você encontra o caminho de liberdade em Cristo. Coisa boa! É ou não é? Muito bem. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de crentes já ia em quase 5.000, contando apenas os homens. Atos capítulo 4. É a sequência daquela história de Pedro e João. Curaram, aí depois os sacerdotes e saduceus, os mestres ali, ficaram sabendo o que eles estavam fazendo, ensinando em nome de Jesus, foram lá, mandaram prender os 2. Como já era tarde, deixaram para resolver a coisa no dia seguinte. Mandaram ele para a cadeia. Prenderam os 2. E aí, o capítulo 4, então, dá essa informação. Muitos dos que ouviram a palavra. Qual palavra? A palavra. Lembra? Prata e ouro não tenho, o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, anda. E foram e pregaram a palavra, pregaram a libertação que havia no nome de Jesus. Tá? Lucas 24. Jesus acrescentou ainda o que vos tinha dito quando andávamos juntos. E tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos, tinha que se cumprir. Ok? Você pode ler o restante. Estas coisas estavam escritas acerca da palavra. Essa palavra que eles estavam dizendo era uma palavra que já tinha sido dita acerca de Jesus, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Quando você fala de Jesus, o que é que você fala? Aonde é que você traz as suas bases para falar de Jesus? Você vai lá na lei? Você já identificou onde que Jesus está na lei de Moisés? Nos profetas? No livro de Salmos? Eu creio que nós somos muito ignorantes das Escrituras. Aliás, a gente às vezes domina malemar o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento, misericórdia. Você sabe onde está Sofonias? Mais ou menos. Está ali no final da Bíblia, do Velho Testamento. Zacarias. Tem alguns dos profetas menores que a gente nem sabe onde está. Esther, está antes ou depois de Salmos? Antes. Ok. Esdras e Neemias, como é que é? Olha, quando a gente é criança, a gente aprende um canto que até a Anice já ensinou aqui para a gente cantar e memorizar todos os livros da Bíblia. Você lembra? Espera lá, eu preciso começar a cantar. O que eles estavam anunciando, a palavra que eles estavam dizendo, vinha porque tinha um conhecimento das Escrituras. Não era num vazio que eles estavam pregando. Eles não estavam falando só das suas experiências. Cuidado, hoje em dia a gente dá testemunho e é mais, a gente brinca com a palavra, né? É mais um testemunho do que um testemunho. Porque fala tanto de si e quase nada de Jesus.
Olha, eu era ruim assim, eu era ruim assim. A gente faz um monte de coisa ruim que a gente fazia, depois Jesus me salvou. Misericórdia, eu não quero saber que você era ruim. Eu não era ruim daquele jeito. Eu tinha uma grande dificuldade com esses testemunhos que eu ouvia. Olha, eu nunca tinha roubado, nunca tinha matado, nunca tinha ficado bêbado, nunca tinha me envolvido com drogas, nem com cigarro, nem com... Era obediente aos pais, filhinho de mamãe e de papai, em casa, assim, uma beleza. Não tinha nada a ver com aquela vida desregrada que as pessoas estavam dando testemunho e diziam que depois Jesus salvou. Então eu não preciso desse Jesus, eu não tenho essa vida desregrada. Mas eu precisava de Jesus. Sabe por quê? Porque as minhas justiças e tudo que eu tinha de bom era trapo de imundícia. Era uma coisa que Deus dizia assim, lixo. E o dia que eu compreendi que tudo que eu fazia era lixo, eu pedi misericórdia para Deus, me salva. Me tira deste lixão. Desse lixo. Desse depósito de lixo. Por quê? Porque eu quero viver limpo contigo. E ele fez isso. Isso é que é um milagre. Ele fez aquilo que transformou a minha vida. Que levou a minha tia a reconhecer que eu estava mudando. Meu irmão reconheceu que estava mudando. E assim Deus foi trabalhando a minha vida, fazendo mudanças. Até hoje ele continua mudando na minha vida. Ok? Eles fizeram um questionamento muito sério para cima do Pedro e João. Com que poder, ou em nome de quem é que fizeram isso? Com que poder e em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ah, meu querido, aqui tem uma outra coisa importante para você considerar. Nós não fazemos a obra de Deus porque eu tenho poder. A gente faz a obra de Deus porque o poder vem do Senhor. Tá? Lucas 24. São vocês as testemunhas de tudo isso. E como tal vou enviá-los, eu próprio, o que o meu Pai prometeu. Devem esperar aqui em Jerusalém até que recebam o poder que vos há de vir do céu. Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Fiquem aqui em Jerusalém, espere um bocadinho. Não saia ainda querendo falar tudo que você já sabe. Fica esperando um bocadinho aqui. Por quê? Porque eu vou para o Pai. E eu mesmo vou enviar o que o Pai prometeu. O mesmo poder que Jesus tinha para realizar as coisas, ele ia enviar e iria colocar sobre nós. Isso aconteceu num determinado tempo. Eles estavam reunidos em Jerusalém. E o que aconteceu? Esse Pedro aí estava pregando, explicando as grandezas de Deus. E de repente, as pessoas começaram a ouvir isto na sua própria língua. Eram pessoas de várias nações. Começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua língua materna. Eu já vi o Emanuel traduzindo inglês para português. Mas qual é mais fácil para você entender uma mensagem? Em inglês ou em português? Quando a gente cresce ouvindo a primeira língua, olha, a gente transita muito fácil naquela, mas quando a gente pega outra, fica um pouco mais complicado, porque você tem que interpretar coisas. Então, espere aí em Jerusalém até que vocês vão ser revestidos de um poder para testemunhar, não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até em Portugal. Olha, em relação a Jerusalém, nós estamos quase nos confins da terra. Né? Era no poder do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus como Salvador, e Ele se tornou o seu Senhor, Ele lhe garantiu o mesmo poder que estava com Ele. Ora, se nós temos o mesmo poder que Jesus tinha, por que eu não faço as mesmas obras que Ele? Porque eu não sou obediente como Jesus. Jesus em tudo se submeteu à orientação do Espírito Santo. Diante de decisões, o que Jesus fazia? Ele ia orar. Ele cansava, ele tinha fome, mas ele estava lá orando. Diante da maior decisão que ele teve que tomar, ele foi orar, chamou os discípulos e falou assim, vamos orar. E ele estava orando, os discípulos caíram no sono. Ele veio lá, chacoalhou, olha, vocês não conseguiram orar comigo nem uma hora? Vamos lá, vamos orar porque a situação está tensa, está difícil. Vamos orar.
E ele voltou lá e orar. Ele transpirava gotas de sangue. Gente, eu fico imaginando o tipo de tensão que Jesus estava passando, que o seu corpo físico não aguentou tanta pressão, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. E se você está pensando que a coisa que mais pesou para Jesus foi o sacrifício físico, você não tem ideia do que Jesus passou. Se você já assistiu aquele filme Jesus, do Mel Gibson, ele não fala uma palavra em português, é tudo, né, em hebraico, em aramaico e, né, que eles estão falando. Mas tem uma cena que ele não conseguiu retratar. É quando Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que aconteceu naquele momento? O Pai virou-se de costas para Jesus e foi-se embora. Sabe por quê? Naquele momento, Jesus era todo o pecado do mundo. Pode imaginar. Todo o pecado do mundo convergindo na pessoa de Jesus. Jesus morreu com todo o pecado do mundo, com todo o teu pecado, com todo o meu pecado, com todo o pecado do mundo. Para quê? Para que você e eu pudéssemos ter uma nova oportunidade. Que era viver agora, a partir do sacrifício de Jesus, uma nova vida. É isso que o Senhor Jesus está oferecendo. Esta é a boa notícia. Porque Ele pagou o preço de eu e o Pai sermos um, e naquele momento Ele já não podia estar na presença do Pai, porque Ele era todo o pecado do mundo. Todo. Ele era todo o meu pecado, Ele era todo o seu pecado. Foi isto o maior sofrimento de Jesus. Ser um com o Pai e agora não estar mais em comunhão com o Pai. Porque Ele era todo o pecado do mundo. Porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e nos deu a possibilidade de termos uma nova vida. Ele ser seu Senhor e seu dono. Você foi revestido deste poder. Não desperdice. Não desperdice tamanho poder. O mundo está aí, sem Deus. Sem entender o que Deus fez. Deixa o mundo conhecer a tua vida. Deixa as pessoas conhecerem a tua vida, para que eles possam compreender as mudanças que Deus veio fazer. Uma pergunta provocadora, não foi? Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? A resposta só podia ser brilhante, porque foi dado pelo Espírito Santo. Chefes dos povos e anciãos, aí ele dá testemunho. Fiquem a saber, assim como todo o povo de Israel, que foi pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, este Jesus, como diz a Sagrada Escritura, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Olha, já cutucou a onça com vara curta? Já foi no zoológico? Você vai lá, você entra lá onde está o leão, a onça. Você vai lá mexer com o gatinho? Mantenha a distância. Pedro e João estavam provocando. Estavam respondendo à provocação. Em nome de quem vocês fizeram isso? Com que autoridade? Aquele coxo, aquele paralítico estava ali ao lado deles. Olha, esse milagre que vocês viram e todo o ensino que nós demos depois disto foi pelo nome de Jesus, aquele que vocês e todo este povo crucificou e matou. Ui, apontando o dedo bem claro para quem tinha feito a obra. É uma coragem, uma intrepidez que só vem se o Espírito Santo tomar conta de ti. Se você estiver andando nas tuas próprias forças, se você estiver evangelizando na força do seu braço, querido, más notícias para você. Resultado, zero. Sabe por quê? Porque você não tem poder. Quem tem poder é o Senhor. Então tudo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus.
É no poder do Senhor Jesus. E Satanás, o nosso inimigo, ele não é inimigo de Jesus, é inimigo de Deus, porque ele já perdeu, ele já está derrotado, mas ele ainda é meu inimigo. Ele põe laços, ele põe casca de banana para ficar escorregando e caindo. Por isso eu preciso estar em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Permitir que ele examine a minha vida com tais detalhes que ele pode mostrar. Aqui tem uma casca de banana, não pise. Se você continuar nesse caminho, você vai bater cabeça. Não bate cabeça. Vem andar comigo. Precisa de ajuda? Vem cá. Eu lhe pego pela mão e te levo junto. Quando foi que você foi convidado a andar sozinho? Nunca. Nós somos convidados a andar em equipa. A igreja é uma equipe de indivíduos que reconheceram que são pecadores e dependem de Jesus para ajudar outros a caminhar neste mundo sensata, justa e piedosamente. Não ande só. Se você andar só, você vai se machucar. Porque o mundo é hostil. Nós vivemos num mundo hostil. Então venha para Jesus. E ele vai lhe ajudar. Não há salvação em nenhum outro nome, em mais ninguém, a não ser em Jesus. Só Jesus salva, não se iluda, não há outro caminho. Por isso que eu disse que a mensagem que nós temos é exclusiva. Ela exclui todas as outras. Só existe Jesus. E eles precisam ver isso na nossa vida, porque se não verem, não tem esperança. Qual é a postura que eu tenho que assumir? Não basta conhecer, eu tenho que assumir posturas. Ore. Nós oramos pelas autoridades do nosso país, para que a gente tenha vida tranquila, para que a gente possa pregar o Evangelho com tranquilidade. Ore para os que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha paz e sossego. Tá? Paulo tinha bem consciência disso e pedia que eles orassem por ele. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, nós temos essa missão, essa tarefa. Nós somos enviados para essa tarefa. Eu e você. A demonstrar que Jesus faz essa diferença. Começa em mim. Conheça bem as dificuldades que você vai enfrentar. Entenda bem o país onde você está. A característica das pessoas. Quais são as lutas. O que é que prende uma pessoa na escravidão do inimigo? O que é que prende? Nós temos que ir lá e desfazer as obras que estão prendendo as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existem, meus queridos, uma luta intensa pelas pessoas. Tem olhos? Não veem. Tem ouvidos? Não ouvem. Porque se eles verem e ouvirem o que Jesus está fazendo, eles vão aceitar. Então a missão de Satanás é fazer cegar as pessoas, porque eles não vejam. E aqueles que vêm precisam sentir o amor de Jesus que nós temos para dar. Porque é assim que o Senhor vai fazer. Então existe uma tarefa para a igreja. Conheça bem a mensagem que você foi chamado a divulgar. Lembra, Pedro e João sabiam de Jesus o que estava na lei, o que estava nos profetas e o que estava nos salmos. Então você não tem desculpa, porque você tem em português, e até no português comum, a lei, os profetas e os salmos. E ainda tem as cartas do Novo Testamento que corrigem qualquer equívoco que aquelas pessoas tiveram e você pode ter, e ele ainda lhe ajuda a ter uma vida precisa para explanar Jesus. Ah, que coisa boa! O que eu vou fazer? Essa foi a mensagem que Deus revelou na altura própria. É disto que eu fui nomeado mensageiro, apóstolo e mestre, para ensinar a fé e a verdade aos não-judeus. Digo a verdade, não digo mentiras. É isto que Paulo nos chamou. É isso que Paulo foi chamado a fazer. Qual é o teu chamado? Paulo sabia muito bem o que Deus queria com ele. E ele deu a vida para isso. O que é que Deus quer contigo? O que é que Deus quer comigo? Está disposto a dar a vida para aquelas coisas que Deus lhe quer? Eu estou chegando a uma idade assim que já estou ficando, olhando para a minha vida, eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Eu já tenho menos anos do que a Paulinha.
Então eu não posso mais ficar desperdiçando oportunidades. Paulinha também não pode. Mas, queridos, falta pouco. Eu tenho que saber muito bem o que fazer da minha vida. Para de perder tempo com besteira. Faça as coisas que Jesus manda fazer. Não venha me dar desculpa que você é tímido, eu também sou. Ah, mas eu já sou muito velhinho. Eu também sou. Já passei dos 60. Então não é uma questão de idade, é uma questão de compromisso com o Senhor. Está comprometido com Jesus? É isso que você quer da sua vida? Seja um mensageiro dessa verdade. Isto é para todos nós. Não é privilégio de um ou de outro. É uma responsabilidade de nós. Queridos, nós temos Jesus sabia o que estava fazendo. Ele deixou um memorial. Uma situação para a gente lembrar destas coisas, da mensagem das coisas que ele nos deu. E isso é conhecido como a ceia do Senhor. Ele passou um tempo com os seus discípulos e antes dele ir-se embora, ele tomou mais uma vez uma refeição com os seus discípulos. E um dos elementos mais comuns que tinha naquela refeição era um pedacinho de pão, ou o pão e o vinho. Era a coisa mais comum que tinha lá. E hoje nós usamos esses dois elementos, pão, sumo de uva, vinho, para relembrar que Jesus fez uma coisa por nós que é fantástica. Sabe o que é? Ele não quer que você esqueça que ele é o seu pastor. Nada vai lhe faltar. Ele está contigo, porque ele é o seu Senhor. Então todos aqueles que já declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, ele convida, participa comigo destes elementos para que você lembre que eu estou contigo até o último dia, até a consumação dos séculos. Eu não deixo você em hipótese alguma. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa as dificuldades que você está tendo, eu estou contigo. Então, se você tem Jesus como seu Senhor e seu pastor, vamos tomar juntos desses elementos para lembrar esta coisa maravilhosa que Jesus fez por nós. Tá bem? Então todos são convidados a participar desses elementos, tá? Do pão e do vinho. E depois todos estão convidados também a almoçar conosco. Né? Nós procuramos fazer isso no primeiro domingo do mês, do ano, do mês. Por quê? Porque depois disso a gente tem um almoço comunitário, que todos estão convidados. Todos. Tá bem? Sempre tem comida para todos. Né? Então fique, se você pode ficar. É um prazer imenso que você fique conosco. Tá bem? Então, esse pedacinho de pão e esse cálicezinho de sumo de uva é só para você não esquecer que Jesus está contigo até que todas as coisas sejam consumadas. Ele vai andar contigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Tá bem? Muito bem. Paulinha, se você não andar mais depressa, o almoço vai esfriar. Então você não tem nada que a gente possa surpreender Jesus, tá bem? Então não tem nada na sua vida que seja tão ruim, tão difícil, que Jesus não saiba. Mas ele pegou esses elementos, comeu, distribuiu para os seus discípulos e disse assim, comei dele todos. Né? Porque esse é o meu corpo, que é dado por vós. E depois de terem comido, ele tomou o cálice de vinho, tomou, deu aos seus discípulos e disse assim, bebei dele todos, porque esse é meu sangue dado por vós. Então ele estava anunciando a mensagem, ele estava anunciando uma garantia de que está conosco. Ele iria morrer, dar o seu corpo, ele ia deixar o seu sangue para nos lavar, nos purificar de todo pecado. Então, comer e beber em nome de Jesus.
Depois disso, eles cantaram um hino e foram embora. Nós vamos orar, agradecendo pelas coisas que Jesus fez por nós. E depois você está convidado a estar conosco para almoçar, tá bem? Fique à vontade. Sim, ele tomou o vinho, fique à vontade. Pode tomar esse sumo de uva como um memorial, como uma lembrança daquilo que Jesus fez, tá bem? Vamos orar então? Pai, muito obrigado. Porque o teu sangue, vertido na cruz, e o teu corpo fizeram o suficiente para que nós tivéssemos todos os nossos pecados perdoados e pudéssemos andar em novidade de vida, porque o teu Espírito Santo veio para nos conduzir, o Senhor nos enviou. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração e que nos conduz a toda a verdade. Conduz-nos através da palavra que Jesus deixou, através da palavra que o Senhor escreveu na lei, nos profetas, nos salmos, pela palavra que o Senhor deixou de orientação para a igreja no chamado Novo Testamento. Que nós saibamos caminhar em novidade de vida, hoje e até que o Senhor volte. Nos usa para que pessoas possam reconhecer o amor de Jesus que transborda na nossa vida. Nós pedimos assim em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre o alimento que vamos ter em seguida, que ele faça bem para a nossa saúde, para o nosso corpo, que a gente tenha energia e ânimo para pregar essa boa nova que o Senhor nos deu. Pedimos assim em nome de Jesus.